Olá, hoje eu quero fazer um balanço do primeiro mês da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, com o objetivo central de derrubar o regime iraniano. O presidente Donald Trump enfrenta um dilema: fazer um acordo em condições que seriam piores do que estavam sendo negociadas antes do início da guerra, ou escalar o conflito com uma invasão terrestre ao território iraniano, uma invasão que inevitavelmente causará a morte de muitos soldados dos Estados Unidos. Sem alternativa, a um recuo humilhante que seria uma derrota política, a tendência é Trump dobrar a aposta. Claro que Trump é imprevisível, então é uma tendência, não se pode ter certeza do que o presidente dos Estados Unidos vai fazer. Na sexta-feira, Trump prorrogou até 6 de abril o ultimato que deu ao regime iraniano para reabrir o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. Se o regime teocrático iraniano não reabrir o Estreito de Hormuz, o presidente dos Estados Unidos ameaça destruir as centrais elétricas do Irã e as instalações de petróleo do país. Em resposta, a ditadura dos ayatolás e da Guarda Revolucionária adverte que todas as instalações de petróleo e gás do Oriente Médio serão alvos legítimos se isso acontecer. Isso seria catastrófico para a economia mundial e teria um impacto muito mais longo do que o fim da guerra e da provável reabertura do Estreito de Hormuz, que em algum momento vai ter que acontecer. Diante do impasse, o preço do barril do petróleo subiu para $116 nesta segunda-feira. Se o Estreito de Hormuz ficar fechado mais um mês, a expectativa é que o barril de petróleo chegue a $150. Pode chegar a $200 se a infraestrutura da produção de energia no Oriente Médio for severamente danificada. No fim do ultimato, a guerra terá completado 5 semanas, o tempo que Trump anunciou que duraria quando começou o conflito, depois de falar no primeiro momento que em vitória em 2 a 3 dias. Agora Trump já fala em 4 a 6 semanas. Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse na sexta-feira aos outros países do grupo dos 7, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Japão, que a guerra deve durar mais 2 a 4 semanas. Mas ninguém acredita muito nessas previsões. Os rebeldes hutis do Iêmen, xiitas, aiditas aliados ao Irã, entraram na guerra com ataques de mísseis a Israel. Os hutis podem fechar o Estreito de Bab al-Mandab, o Portão das Lágrimas, a saída do Mar Vermelho, por onde a Arábia Saudita está exportando 10 milhões de barris por dia. Esse petróleo chega até portos do Mar Vermelho através de oleodutos. A Arábia Saudita, o Egito, o Paquistão e a Turquia discutiram neste fim de semana em Islamabad, capital do Paquistão, a reabertura do Estreito de Hormuz, mas não há uma solução fácil. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e outros líderes das monarquias petroleiras do Golfo estariam secretamente pedindo a Trump que vá até o fim, ou seja, que derrube o regime que está atacando seus vizinhos. O principal objetivo da guerra, derrubar o regime fundamentalista xiita iraniano, parece distante. Militares de Israel não acreditam que a guerra aérea seja suficiente. Para o pesquisador Ras Zimit, do Instituto Nacional de Estudos de Segurança, com sede em Tel Aviv, o regime está enfraquecido, mas não vemos deserções, nem rachaduras ou qualquer indicação real de perda de controle. Mostra a resiliência de um sistema construído ao longo de 47 anos para sobreviver. Os Estados Unidos exigem o fim do programa nuclear militar e do enriquecimento de urânio como garantia de que o Irã não fará armas atômicas. Querem que o Irã entregue 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Os Estados Unidos também exigem a limitação do programa de mísseis do Irã, que surpreendeu atacar uma base aérea americano-britânica na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, a 4.000 quilômetros de distância, quando se pensava que os mísseis iranianos teriam um alcance máximo de 2.000 quilômetros. Com 4.000 quilômetros, podem atingir
praticamente toda a Europa. Os Estados Unidos também querem acabar com a marinha de guerra do Irã. Outra exigência é que o Irã pare de financiar, armar e treinar milícias como o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, um grupo palestino que atacou Israel no 7 de outubro de 2023, o grupo extremista xiita libanês Hezbollah, o Partido de Deus, e os rebeldes hutis do Iêmen. Por outro lado, o Irã exige o fim dos ataques, garantias de que não será mais atacado, o fim das sanções econômicas, a reconstrução do país, o fechamento das bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio e a soberania sobre o Estreito de Hormuz. O regime iraniano quer cobrar pelos navios pelo direito de passagem. A distância nessas posições de negociação torna um acordo improvável e a escalada a hipótese mais provável. Mais de 3.500 fuzileiros navais e marinheiros dos Estados Unidos chegaram ao Oriente Médio no fim de semana e 2.000 paraquedistas na segunda-feira, isso além dos 50.000 soldados que os Estados Unidos mantinham na região antes da guerra. Paraquedistas e fuzileiros navais são as tropas que vão na frente das intervenções das militares americanas e das invasões terrestres. Pode ser simplesmente um blefe de Trump. Os assessores do presidente dos Estados Unidos alegam que é para dar mais opções a Trump. Trump pode investir nas negociações diplomáticas que afirma estar em andamento, com o que chama de novo regime, alegando que os líderes foram mortos, vários líderes foram mortos, mas o novo líder supremo é o filho do Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, e o homem forte é o presidente do parlamento, o ex-prefeito de Teherã e ex-candidato a presidente Mohammad Ghalibaf. O Irã nega que esteja negociando, lembra que Trump abandonou em 2018 o acordo nuclear fechado, negociado com o governo Barack Obama e todas as grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas e mais a Alemanha. O Irã também não esqueceu que Trump estava negociando em junho do ano passado, quando bombardeou as instalações nucleares do Irã, e agora, de novo, antes dessa guerra, estava negociando. Houve uma reunião na quinta-feira, foi marcada uma nova reunião para Viena, onde é a sede da Agência Internacional de Energia Atômica, em princípio para estabelecer os critérios de fiscalização do programa nuclear iraniano. E no sábado, 28 de fevereiro, Trump e Israel iniciaram essa guerra, Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Irã nega que esteja negociando, lembra lembra que Trump não é um parceiro confiável. No fim de semana, Trump manifestou o desejo de controlar o petróleo iraniano, assim como fez na Venezuela. Deu uma entrevista ao jornal britânico Financial Times, dizendo que gostaria de controlar o petróleo do Irã. Ele pode ordenar uma invasão terrestre para tomar a ilha de Karg, por onde sai 90% do petróleo exportado pelo Irã, e ilhas próximas do Estreito de Hormuz. Pode enviar forças especiais, comandos de elite, para tentar apreender os 440 quilos de urânio enriquecido a 60% que o Irã tem. É uma quantidade suficiente para fabricar 10 armas nucleares se o enriquecimento chegar a 90%. Qualquer dessas opções é muito arriscada. Os norte-americanos podem ser alvos fáceis de mísseis e drones disparados à distância. Declarar vitória, ir embora e deixar o regime iraniano com esse urânio pode ser um erro fatal. Mais do que nunca, o Irã tem motivos para desenvolver armas nucleares. O atual homem forte do regime seria o presidente do Majlis, o parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, que eu citei há pouco. Ele declarou que os iranianos estão prontos para atacar os soldados que invadam o Irã com uma chuva de fogo. Esses soldados, falei, seriam alvo de mísseis e drones iranianos que já destruíram pelo menos 3 bases militares dos Estados Unidos na região, obrigando soldados norte-americanos a ir para hotéis. Ghalibaf advertiu que esses hotéis passaram a ser alvos legítimos.
Na semana passada, morreu o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. Desde o início da guerra, os Estados Unidos e Israel mataram o supremo líder espiritual da Revolução Iraniana, o Ayatollah Ali Khamenei, o ministro da Defesa, o comandante da Guarda Revolucionária, o comandante-chefe das Forças Armadas e o secretário do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani, que era apontado como o novo líder de fato do regime. As estimativas do total de mortos vão de 3.200 a 5.300 no Irã, mais de 1.200 mortos no Líbano, mais de 70 no Iraque, 30 a 35 nas monarquias petroleiras do Golfo e 29 em Israel, além de 13 soldados norte-americanos e 3 soldados da Força de Paz da ONU no sul do Líbano, que morreram ontem numa explosão que não se sabe até agora, pelo menos, se foi de responsabilidade de Israel ou do Hezbollah. A guerra aumenta a popularidade do presidente dos Estados Unidos. Neste sábado, houve cerca de 3.300 protestos em 50 estados, reunindo 8 milhões de manifestantes, de acordo com os organizadores, sob o lema No Kings, sem reis. Há também uma ligação entre as guerras no Irã e na Ucrânia. A Rússia é grande beneficiária desta guerra, porque passou a vender petróleo a preços mais altos, e os Estados Unidos estão enviando os mísseis de defesa que enviavam para a Ucrânia para proteger suas forças e proteger Israel na guerra do Oriente Médio. Então a Rússia está fornecendo mísseis e inteligência ao Irã para de fazer isso se os Estados Unidos suspenderem a ajuda à Ucrânia. Por sua vez, a Ucrânia aprendeu a se defender dos drones com tecnologia iraniana que a Rússia usa, e a Ucrânia fabrica 2.000 drones antidrones por dia. O presidente Volodymyr Zelensky ofereceu a tecnologia às monarquias do Golfo Pérsico e está em busca de aliados ricos para ajudá-lo a manter a guerra. Se o novo objetivo de Trump for simplesmente reabrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra, a guerra terá sido absolutamente inútil e causado prejuízos formidáveis no mundo inteiro, com sério risco de estagflação da economia mundial, inflação com estagnação econômica em escala global. Pelo menos 15 países, a maioria da Ásia, para onde vão 90% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, pelo menos 15 países tomaram medidas de racionamento ou racionalização do consumo de energia. Se o petróleo ficar acima dos $100, os preços dos alimentos devem subir pelo menos 15% na África e na Ásia, adverte o Programa Mundial de Alimentos da ONU, deixando 45 milhões de pessoas com fome extrema. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e o meu blog Globalização em Crise. Me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn, no Facebook e no Substack. No Facebook eu colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Algumas pessoas, alguns espectadores desse canal sugeriram que eu faça algumas sugestões de leitura da minha biblioteca, então hoje vai aqui a biografia de Alexei Navalny, patriota, o líder da oposição russa que foi assassinado pelo regime de Putin, acho que foi em fevereiro, faz um ou dois anos atrás. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau.